chamados de rotina, mas o que eles encontraram vai muito além do comum. De aparições estranhas a descobertas inacreditáveis. Você vai ver 23 casos reais captados pelas câmeras de policiais em ação. Você está pronto para ver o inesperado? Oi, é uma criança, velho! Sai! Vai! Em agosto de 2023, policiais entraram numa casa abandonada. Logo depois, viram algo arrepiante. Uma criança, sozinha, imóvel, os encarando. Eles pensaram que talvez ela estivesse perdida. Se aproximaram com cautela. Mas quando chegaram perto, a porta se fechou com força. Apavorados, saíram correndo. Criança, velho! Sai! Quando olharam para trás, a criança havia desaparecido, sem deixar nenhum rastro. Um segurança começou a ouvir sons estranhos ecoando por uma escola completamente vazia. Para provar que não estava enlouquecendo, ele decidiu gravar tudo. O que ele registrou foi assustador. Uma sombra aparecendo e desaparecendo diante de seus olhos. Ele procurou pela figura, mas não encontrou ninguém. Alguns acreditam que poderia ser o espírito de uma jovem que havia morrido naquele prédio. O segurança ficou absolutamente apavorado. Durante uma patrulha noturna, um policial colidiu com algo misterioso no meio da estrada. Ao verificar, não encontrou ninguém, mas ao rever as imagens ficou claro. Ele havia atropelado uma figura acinzentada e translúcida. No Brasil, policiais responderam a uma denúncia de barulhos em uma escola abandonada. Durante a busca, uma porta se abriu e se fechou violentamente sem ninguém por perto. Caralho, mano, que é isso, bicho? Caralho, mano. Mano, que é isso, bicho? Caralho. Até hoje, não há explicação para o ocorrido. Vai, mano, vai, mano. Vai, mano. Durante uma ronda noturna em uma escola, o policial Tim vê pés pálidos espreitando sob uma porta. O que parecia estranho, logo vira uma sequência de eventos aterrorizantes. Ele começa a ouvir sons, portas se abrem, sozinhas.
Em uma casa recém-construída, o policial chegou e logo percebeu que os proprietários estavam fora. Ele deu uma boa olhada ao redor e teve certeza. Não havia mais ninguém lá dentro. Ainda assim, algo parecia fora do lugar. Quando voltou para o carro, algo o fez congelar. Ele viu. Pelo menos agora ele sabia que não estava louco, porque definitivamente havia alguém parado ali. E agora, essa figura simplesmente desapareceu. Não há explicação. Ilusão? Alguém se escondendo de forma tão perfeita que até a polícia não conseguiu encontrar? Ou algo mais? Sinistro? Talvez nunca saberemos. Em uma praça de alimentação de um shopping, já fechado, um segurança relatou ter ouvido uma garota chorando à noite. Quando foi verificar, viu uma garotinha, estranhamente visível, apenas para ele. Ela disse que procurava a mãe. Depois de conversar um pouco, ele saiu para reportar o ocorrido. Mas os colegas foram claros. Não havia mais ninguém no prédio. Então, o que foi que ele encontrou naquela noite? Em 10 de outubro de 2023, um simples bloqueio de trânsito se transformou em um evento assustador. O policial se aproximou e questionou: "Alguma droga ou álcool no veículo?" "Claro que não", respondeu a motorista. "Ok, espere aqui, senhora. Já volto." Ele começou a checar os documentos. E então, "Seu nome é Sarah?" Em segundos, aquela garota simplesmente desapareceu. Sem abrir a porta, sem ninguém por perto. Sarah sumiu sem deixar vestígios. A polícia nunca descobriu sua identidade verdadeira. Até hoje, ela continua sendo um mistério. Em janeiro de 2016, a polícia do condado de Lincoln divulgou este vídeo da câmera do painel. Ao volante do carro da polícia estava o oficial Jeremy Gatenay, em uma patrulha de rotina na área. Enquanto ele se aproximava de um cruzamento, Jeremy percebeu uma obstrução na estrada. Foi então que ele notou que estava se movendo e vindo em sua direção. Ele reduziu a velocidade e acendeu as luzes ao se aproximar, antes de perceber o que realmente estava vendo. Uma criança correndo no meio da estrada, bem na frente do para-choque de Jeremy. Jeremy saiu imediatamente do carro, pegou a criança nos braços e perguntou onde estavam seus pais. Logo depois, eles seriam encontrados, procurando freneticamente pelo filho. Mais tarde, descobriu-se que a criança havia escapado da casa da família sem que ninguém percebesse por uma porta que ficou aberta. Foram necessários alguns minutos até que os pais percebessem que o filho havia desaparecido. O incidente foi investigado detalhadamente por suspeita de negligência infantil, mas acabou sendo considerado apenas um acidente. Nenhuma acusação criminal foi feita contra os envolvidos. O policial espanhol Romero estava de plantão, observando as câmeras de vigilância na delegacia, quando algo estranho chamou sua atenção. No começo, pensou que fosse apenas uma mosca ou uma mariposa voando diante da lente. Mas então, viu as pernas e percebeu que era humano, ou pelo menos parecia. Não era uma pessoa comum, era uma figura fantasmagórica. Convencido de que tinha visto um fantasma, Romero imediatamente reportou o caso. A gravação foi revisada. A entidade parecia atravessar a área trancada da delegacia com facilidade, como se as paredes não existissem. Ela caminhava calmamente em direção às antigas gaiolas de transporte. Mas ali não havia saída. E mesmo assim, ela sumiu. Os detetives investigaram. Não era um problema de iluminação, nem falha da câmera. Aquela delegacia já tinha fama de ser assombrada.
Relatos antigos falavam de sons estranhos, calafrios repentinos e presenças invisíveis, especialmente durante a madrugada. Durante uma patrulha, o oficial Ben Malik encontra uma mulher aparentemente incendiando algo à beira da estrada. Quando se aproxima, vê que o rosto dela parecia estar queimando. Um possível ritual? O que ela fazia ali continua sem explicação. Esta é a filmagem da câmera do painel do novato policial do estado de Delaware, Hassan Hawley. Hassan estava estacionado em uma rampa de acesso da rodovia ao lado de um veículo parado, aguardando a chegada de um guincho, quando avistou um Buick Regal vermelho. Poucos minutos antes, uma chamada de rádio havia sido transmitida para todos os oficiais da área estarem atentos a um veículo com essa mesma descrição, ligado a um possível sequestro. Hassan imediatamente deixou o local e começou a perseguição do carro suspeito pela rodovia. Após alguns instantes, ele o alcançou e passou a segui-lo de perto. A placa do carro batia exatamente com a que foi mencionada na chamada de rádio. Hassan então pediu reforços e começou a abordagem com extremo cuidado. Dentro do veículo estava Louis Coleman, de 35 anos. Quando questionado se havia mais alguém no carro, Louis afirmou que havia uma pessoa no porta-malas. Ao abrir, a polícia encontrou os restos mortais de Jesse Correia dentro de uma mala. A mala havia sido comprada por Louis poucos dias antes em um Walmart local, junto com outros itens como luvas cirúrgicas, fita adesiva e óculos de segurança. Acredita-se que os eventos tenham começado em uma boate, a centenas de quilômetros dali, onde Jesse foi vista pela última vez. Foi lá que Louis supostamente a convenceu a entrar em seu carro. Apesar de ter se declarado inocente após sua prisão, a vasta quantidade de evidências levou um júri federal a declará-lo culpado. Louis ainda aguarda sua sentença. É 19 de novembro de 2017, em Clearwater, Flórida. 2 viaturas policiais com câmeras de painel estavam atendendo a um chamado de trânsito na North Keene Road. Apenas 2 minutos após chegarem, um pequeno avião surgiu no céu, voando em baixa altitude. Rapidamente ficou claro que ele estava caindo e vinha direto na direção dos policiais. Durante a queda, a asa direita do avião atingiu uma árvore, fazendo a aeronave girar e cair ao lado da estrada. A aeronave, um pequeno avião de 4 lugares, havia decolado de um aeroporto próximo. O piloto era Mark Allen Benedict, de 61 anos, que estava acompanhado de outro passageiro. Pouco após a decolagem, Mark informou falhas no motor e avisou que provavelmente não conseguiria retornar ao aeroporto. Sem outra opção, ele foi forçado a fazer um pouso de emergência, justamente onde os policiais estavam. Surpreendentemente, tanto Mark quanto o passageiro escaparam com ferimentos leves e ninguém em solo foi atingido. Um policial flagrou algo muito estranho ao sair do estacionamento após seu turno. Ele ouviu barulhos e acendeu a luz da motocicleta. Foi quando viu uma figura sinistra caminhando casualmente pela garagem, que era restrita a funcionários. Ao investigar, não encontrou ninguém. Dois policiais foram averiguar uma denúncia de criatura estranha perto de uma estrada.
O que encontraram foi tão aterrorizante que recuaram imediatamente, tomados pelo medo. Quando voltaram ao local, não havia mais nada. Em outra noite, 2 policiais flagraram pelas câmeras de monitoramento uma figura estranha fumando algo. As chamas eram incomuns. Subitamente, a figura desapareceu sem deixar vestígios. A imagem deixou os agentes profundamente perturbados. Em 2007, no Chile, uma família passou a ver sombras e ouvir gritos em sua casa. ¿Le rozó? ¿Lo botó? Quando a polícia chegou, encontrou janelas quebradas e colchões jogados do lado de fora. Durante a investigação, objetos começaram a cair do sótão e câmeras captaram uma figura correndo ao fundo. A família foi retirada por segurança. Esta filmagem foi registrada pela câmera do painel do cabo Randy McAdams, da polícia do Arkansas, por volta das 3 da manhã de 15 de outubro de 2005. Randy havia sido acionado para atender a um acidente no Hobo Jungle Park. A caminho do local, ele notou uma espessa névoa à frente na estrada e reduziu a velocidade. Ao se aproximar, a câmera capturou o estranho nevoeiro. Randy comentou sobre um cheiro químico forte que parecia se mover lentamente em direção ao sul. Instantes depois, uma grande explosão foi registrada. Get your ass out of my road! Get the hell up out of here! O acidente em questão havia ocorrido em um pátio ferroviário próximo. Um trem havia colidido e perfurado um vagão-tanque carregado com gás propileno, inflamável e altamente comprimido. A névoa que Randy viu era gás escapando, ainda não inflamado. Porém, ao alcançar uma casa próxima, o contato com um aquecedor de água causou a explosão. Randy conseguiu escapar por pouco. Se tivesse entrado na névoa, ele e sua viatura provavelmente teriam sido incinerados. Felizmente, todos os policiais e trabalhadores do pátio estavam fora do alcance no momento da explosão. Cerca de 3.000 moradores em um raio de 2 quilômetros foram orientados a sair de suas casas. Infelizmente, a casa onde começou a explosão tinha um único ocupante, que veio a falecer, a única vítima fatal. Um policial fazendo uma ronda durante a madrugada quando viu algo atravessando a estrada. Não era humano, mas parecia quase. Seria o fantasma de alguém que morreu ali ou apenas uma ilusão?
Em uma estrada vazia no meio da madrugada, um policial encontra uma figura pálida no acostamento. Ela surge do nada e depois some. Até hoje não se sabe o que ele encontrou ali. Na garagem de uma delegacia no Equador, câmeras capturam um carro se movendo sozinho, sem motor ligado, sem ninguém por perto. O caso assustou os próprios policiais, que começaram a relatar histórias semelhantes. Esta filmagem foi feita em 18 de fevereiro de 2022, em Shawano, Wisconsin. A câmera do painel está no carro do oficial Jeff Buettner. Ele patrulhava a rodovia quando, de repente, uma sequência de colisões em massa começou à sua frente. Devido às condições escorregadias e geladas, Jeff não conseguiu desacelerar a tempo. Colidindo com os carros à frente. Antes que ele pudesse sair do veículo, outros carros começaram a bater em sua viatura policial, um após o outro. Mesmo preso, Jeff estava consciente e tentou se comunicar com os demais motoristas e seu supervisor. Outros motoristas começaram a aparecer para verificar sua condição. Após cerca de 6 minutos, Jeff conseguiu se libertar e imediatamente começou a ajudar os outros envolvidos no acidente. Ao todo, 39 veículos estiveram envolvidos na colisão em cadeia, que deixou 10 pessoas feridas. Na manhã de 24 de fevereiro de 2015, a polícia recebeu várias ligações de um bairro em Nova Jersey, relatando um forte cheiro de gás no ar. Policiais, bombeiros e equipes de serviços públicos responderam rapidamente às chamadas. Eles suspeitavam de um vazamento de gás e tentavam localizar a origem o quanto antes. Enquanto isso, 75 casas da área foram esvaziadas por precaução. Foi então que, em uma das câmeras de painel das viaturas policiais, tudo foi registrado, uma explosão súbita. A explosão lançou detritos da casa em todas as direções, afetando todo o bairro. A casa explodida foi completamente arrancada de sua fundação. Felizmente, ela estava em reforma no momento e não havia moradores dentro. No entanto, 15 pessoas ficaram feridas, a maioria bombeiros e trabalhadores de serviços públicos, alguns em estado grave e precisando ser levados de helicóptero para hospitais próximos. Acredita-se que a explosão tenha sido causada por um cano de gás de 2 polegadas que se rompeu. Mas como ele se rompeu, ou o que exatamente causou a explosão, ainda permanece incerto. Este é o canal Arquivo de Mistérios. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!